Hoje eu tô aqui para falar com vocês desses dois Macallans. Vamos fazer uma comparação entre os dois, entre um Sherry Oak e um Double Cask? Vamos lá. Para começar, esse daqui é o Sherry Oak. Ele é envelhecido 12 anos em barris que são somente barris Jerez. Ele tem 40% de teor alcoólico e a gente vai estar comparando ele com um Double Cask, certo? Double Cask, que também tem 40% de teor alcoólico, mas ele tem a maturação em barris de carvalho americano e europeus, como Sherry. Então a gente vai ter aqui características de barris estilo americano, que você tem mais aquela baunilha, umas notas de mel, e vai ter o barril europeu, onde você tem aquelas notas mais apimentadas, mais especiarias. Então isso daqui vai ter um pouco dessa mistura. São dois barris para fazer esse whisky aqui, diferente do Sherry Oak, que é somente um único barril europeu americano. Bom, quando a gente começa vendo já a parte da coloração, esse daqui é o Sherry Oak e esse daqui é o Double Cask. A gente já percebe que esse daqui é um pouquinho mais escurecido, justamente por conta dele ser envelhecido somente em barris Sherry Oak europeus. Você tem essa coloração um pouco mais escura e aqui o Double Cask já tem um pouquinho mais de claridade. Os dois apresentam uma boa oleosidade, não acho que nenhum dos dois deixe nada a quem não. Agora, quando a gente olha a coroa de lágrimas, aí o Sherry Oak, as lágrimas descem um pouco mais lentas do que as do Double Cask aqui, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aí. Agora vamos aos aromas, certo? Vou começar pelo Sherry Oak. Muito sherry, muitas notas de chocolate, notas de couro. Um whisky que realmente tem muita qualidade aqui nos aromas. O Double Cask ele já é um pouco menos adocicado. Você também sente uma notinha de caramelo. Tem a presença do sherry, tem a presença aqui de notas mais escuras como ameixa, talvez uma cereja, um mirtilo, mas com uma intensidade menor do que você tem no Sherry Oak. Vamos aos sabores? Quebrem suas garrafas Slantier. Sherry Oak, licoroso, chocolate, frutas escuras, ameixa, um chocolate amargo e uma leve picância, muito agradável. Double Cask, você tem nota sherry, mas para mim ele é menos adocicado do que o outro. E também tem uma picância, mas eu acho que a picância do Sherry Oak me agradou mais. É uma picância mais elegante esse daqui. Você tem a picância, também fica ardendo um pouquinho os seus lábios, mas isso daí é uma questão pessoal, na verdade. Ele tem um equilíbrio, ele tem uma licorosidade muito boa, você sente a presença sherry, você tem um apimentado também, tem um frutado, aquela coisa da uva passa e frutas cristalizadas você também tem, mas numa intensidade menor. Ele é menos intenso do que o Sherry Oak em questão de sabores, mas aquela característica do destilado dele, você consegue perceber a semelhança entre os dois. Quando eu falo que a Macallan tem um DNA ali, o destilado deles, que realmente é uma coisa muito marcante para mim, você consegue perceber nesses dois. Resumo da história: dois bons whiskies. Esse daqui é um sherry mais intenso, que é o Sherry Oak, e o Double Cask, ele também tem a intensidade sherry, mas um pouco mais suave, com um pouco menos presença de intensidade aqui nos aromas do whisky. Sherry Oak a gente está falando no nariz de algo mais adocicado, e o Double Cask a gente está falando de algo com um pouco menos de intensidade de frutas escuras, frutas vermelhas, presença de um pouco de baunilha, um leve mel, com uma característica, uma impressão de ser um pouco menos adocicado. Resumo da ópera: dois bons whiskies. Se você quiser saber a evolução de um para o outro, eu começaria pelo Double Cask e depois iria para o Sherry Cask, para você entender essa diferença de quando você matura somente em um único barril sherry europeu. Quebrem suas garrafas Slantier.